todos e a todas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas cada um de vocês vai assistir essa videoaula. Meu nome é Bárbara, eu sou uma buscadora de conhecimento. Buscador de conhecimento é um termo usado pela Fundação CAST para se referir às pessoas que estudam sobre a tecnologia do plasma. Então, eu e todos vocês somos buscadores de conhecimento. Alguns já me conhecem, mas quero dizer para vocês que a tecnologia do plasma entrou na minha vida há 1 ano e meio atrás, provocou uma completa revolução e eu sou formada também em comunicação social, trabalhei com revisão de texto muito tempo e ainda trabalho, mas a minha trincheira de luta foi um local distante e muito diferente daqui, que é a Amazônia, onde eu permaneci os últimos quase 20 anos. Mas hoje, acima de tudo, eu sou militante da saúde preventiva e pesquisadora independente das terapias naturais. Gratidão a todos e todas e bem-vindos ao curso sobre as tecnologias do plasma, que começa hoje, dia 29 de março de 2021, e nós vamos ter, além de hoje, mais 15 encontros, e é com muita alegria que a gente começa esse trabalho junto a vocês, que são a base do Padre Ticão, não somente no Hermelino, mas em muitos locais do Brasil. A gente tem alunos do Acre, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do Espírito Santo. O início desse curso mostra imagens de natureza, água, florestas, céu, montanhas, som de passarinho. E alguns podem estar se perguntando o porquê desses elementos estarem colocados num curso sobre as tecnologias do plasma. Então, para esclarecer isso, dizer que o plasma é tudo que existe, tudo que a gente consegue ver e também não consegue ver. O plasma é a matriz divina de tudo que existe e, portanto, todos nós somos plasma. Aqui a gente vai falar sobre plasma, mas vai trazer informações que vão ampliar esse conhecimento sobre o contexto histórico onde nasceu a tecnologia do plasma, que é a história da física quântica. A palavra plasma, como vocês vão ver, tem sido usada ao longo do tempo e atualmente também por distintas correntes religiosas com nomes que vai ser familiar para muitos de vocês, como Pi, Prana, energia vital. São alguns nomes usados para falar dessa energia cósmica ilimitada e também acessível para todos nós. Esse ano a gente iniciou de uma maneira muito triste com a notícia inesperada da morte do nosso querido Padre Ticão. E foi uma notícia que impactou todo o movimento, não somente as pessoas que acompanhavam as agendas aqui no Hermelino Matarazzo, mas gente de todo o Brasil que entrou em contato com a gente em algum momento só para dizer como estava com o coração partido ou como tinha tido sua vida transformada a partir de algum ensinamento difundido aqui no salão paroquial. Então, dizer para vocês que a gente pretende continuar essas atividades e a gente está em vias de alugar um local para que a gente possa continuar esse trabalho. E esse é o momento de falar com vocês também que a gente não está trabalhando mais com a estrutura da Igreja São Francisco de Assis. O novo dirigente da igreja comunicou no início do ano que trabalhava numa linha diferente. Então a gente perdeu não somente o local onde aconteciam as reuniões, aconteciam os cursos, mas também a gente perdeu coisas de âmbito logístico, como equipamentos de transmissão, de gravação. Então, esse curso está sendo gravado, né, previamente. A gente está tendo um custo também com esse trabalho. Então, garantir esse espaço é fundamental, não somente para a gente continuar esse trabalho, como ajudar na disseminação dessas informações tão estratégicas para a saúde e que são ao mesmo tempo tão perseguidas pela indústria farmacêutica. Nas edições anteriores, todos os cursos eram colaborativos e agora ele vai continuar sendo colaborativo, porém a gente vai propor um valor mensal e esse valor vai estar sendo usado para arcar com esses custos relacionados com o aluguel do espaço, contas de água, luz, telefone,
material de papelaria que a gente vai precisar, e nesse momento a gente ainda está tendo gastos com a gravação e edição dessas aulas. Esse dinheiro vai ser gerido coletivamente, a gente vai estar prestando conta de tudo que for gasto, de tudo que for entrada, e o que a gente quer dizer também é que quem tiver impossibilitado de fazer essa colaboração, por favor, fique em paz. A gente agradece de coração a presença de cada um nesse curso. Então, agora que a gente já falou dessas coisas relacionadas com o nosso contexto, a gente vai falar agora das instruções relacionadas com o nosso curso. Nosso curso vai ser 100% online e as videoaulas vão ser postadas no canal do YouTube e em um blog que foi criado especialmente para o curso, que é essa plataforma cursoplasmasaofrancisco.blogger.com. Então, nesse blog é um tipo de site, a gente vai estar postando não somente as aulas, mas também as atividades de cada aula e os outros materiais do curso. Nossa última aula vai ser no dia 12 de julho, que é uma segunda-feira, e a nossa equipe, que vai estar por conta da secretaria desse curso e da coordenação, é formada por mim, pelo Guilherme, Igor e pelo Jefferson. Além de nós 4, vocês vão ter contato com vários conhecedores da tecnologia do plasma, vários buscadores de conhecimento, que vão estar aqui socializando suas experiências e também trazendo para a gente informações relacionadas com outros eventos sobre o plasma que vocês vão ter acesso e vão poder também estar participando. A gente vai ter um grupo de WhatsApp para a secretaria, comunicação sobre assuntos de secretaria, e vamos ter outro grupo para a prática do nanorevestimento. Como é que vai funcionar esse grupo do nanorevestimento? Esse grupo vai funcionar, para a gente aqui de forma permanente ao longo do curso, mas para vocês, cada um de vocês vai participar durante 15 dias e nesses 15 dias vocês vão receber toda a informação relacionada com o nanorevestimento e vão poder também tirar dúvidas, receber assessoria prática para poder concluir o procedimento. Depois desses 15 dias, esse grupo é removido e a gente inclui outro grupo para começar com o mesmo processo. Nós vamos ter um canal de comunicação oficial entre vocês e a gente, que é o castsanfrancisco@gmail.com. E além dos cursos, além das aulas, que a gente vai ter nesse curso, a gente vai ter também 2 oficinas. Uma para montagem do copo da vida e para a gente conhecer também sobre os protocolos utilizados, e outra para aplicações com a caneta da saúde. Então, a gente vai estar recebendo as orientações para poder aplicar a caneta da saúde, tanto presencialmente como à distância. Totalizando essas atividades, a gente está falando das aulas, a gente está falando do grupo do nanorevestimento, estamos falando das oficinas, a carga horária vai dar 40 horas. Lembrando que, como no curso da naturopatia, como nos cursos anteriores que aconteceram na paróquia, o certificado está vinculado à entrega do TCC e a entrega e a frequência, na verdade, a comprovação da frequência de 75% das aulas. Então, como a gente vai ter 16 aulas, contando com essa, então 75% significa 12 aulas. Quem quiser ter o certificado, então, tem que assistir pelo menos 12 aulas, entregar as atividades que vão estar colocadas em um link abaixo de cada aula, e isso vai computar uma frequência que vai permitir esse certificado ser enviado para o aluno através da Escola de Cidadania da Zona Leste, Petro Yamaguchi. Introdução à ciência do plasma. O mais avançado é o mais simples. Hoje a gente vai começar a falar sobre os principais conceitos da tecnologia do plasma. O primeiro deles, plasma, também chamado de GANS. GANS é uma sigla que significa gás em estado nanossólido. Significa para a gente hoje a representação do 4º estado da matéria.
Plasma também é considerado a matriz de tudo que existe, tudo que é formado no universo, desde as nossas células, as plantas, as montanhas, até as estrelas, planetas, galáxias, tudo é considerado plasma. Se acredita que 99% da matéria que tem no universo é plasma. E o que tem esse pozinho no fundo dessas garrafas que estão aí na lâmina? Esse pozinho no fundo é justamente o GANS. O GANS, o que ele tem? Ele tem muita energia e ele tem também informação. Então ele é um pacote de energia e informação, e esse pacote pode ser usado em muitas áreas, que vai desde projetos espaciais, passando pela saúde, agricultura, produção de remédios, alimentos, combustíveis, energia. Aqui a gente vê com mais nitidez o plasma, esse pozinho. Ele tem uma dimensão subatômica, a gente não consegue ver essa partícula a olho nu, é uma micropartícula. A gente só consegue ver se tiver todas agrupadas dessa forma aí. Então são bilhões e bilhões e bilhões de partículas que se depositam no fundo do reator, e quando elas se juntam, isso indica uma ressonância de frequência, e é isso que gera o plasma. Esse plasma, essas micropartículas também, elas interagem entre elas, então elas criam energia entre elas, elas liberam essa energia, e isso vem para a gente tanto na manifestação concreta do mundo, como também na realidade sutil. Aqui a gente vê ele com essa cor clarinha, mas na prática a gente pode ter plasma de muitas cores, vai depender do que está sendo produzido. E a gente vai ver mais à frente que é possível produzir plasma de tudo. Essa tecnologia foi criada pelo físico nuclear Meran Tavakoli Keshe, e a ideia dele é que ela fosse difundida no mundo inteiro. Então, qual estratégia ele usou? Ele criou uma entidade que se chama Fundação Keshe, doou as patentes que ele registrou de suas descobertas, e essa entidade, Fundação Keshe, com essas patentes, ficou com a missão de difundir esse conhecimento pelo mundo. Em troca, o que ele pede é que os governos, que todas as pessoas se comprometam com a paz no planeta. Esse é o Dr. Keshe, que nasceu no Irã, e a gente falou do plasma, do GANS, mas é bom falar que o ponto de partida dessa tecnologia é um conceito chamado MAGRAV, que significa magnético gravitacional, e que caracteriza os campos de energia. Então, o ponto de partida são os campos magnéticos gravitacionais, que são a essência de tudo que se forma no universo. Plasma é também, na verdade, o plasma é principalmente o encontro entre a ciência e a espiritualidade. Se a gente for olhar as publicações oficiais, os sites oficiais, as informações sobre a tecnologia do plasma, a gente vai encontrar essa palavra, a palavra alma, em muitas e muitas passagens. E essa especialmente do Dr. Keshe dá para a gente ter uma noção da dimensão que essa tecnologia vai trazer para a gente também no âmbito do espiritual. Compreender a nossa alma e como se dá a interação entre campos trará a humanidade para o próximo estágio de iluminação, não através do sentimentalismo ou da crença, mas através da evolução da ciência. O trabalho do Dr. Keshe tem sido muitas vezes relacionado com o trabalho do cientista Nikola Tesla, que foi um gênio também e que criou o primeiro reator de energia infinita. Então, muitos sustentam que Keshe pegou esse trabalho do Tesla e aprimorou. Esse aprimoramento principalmente permitiu que a gente hoje tivesse essa tecnologia disponível com os recursos que a gente tem em casa, que a gente tem ao nosso redor. Então, esse foi um salto quântico, vamos dizer assim, porque o Tesla trouxe, apresentou, mas o Keshe conseguiu um mecanismo de entregar para a gente. Então, os dois são frequentemente associados, porque ambos começaram esse estudo dessa energia maravilhosa, cósmica, e se na época do Tesla a gente não pôde aproveitar, né, a humanidade infelizmente perdeu
esse reservatório de conhecimento, né, que a gente sabe a dimensão que foi Nikola Tesla. Esse conhecimento foi perdido, 99%, mas aí a gente agora tem o Dr. Cash trazendo a continuidade desse trabalho, mas de uma maneira já pronta para que seja apropriado pela população. Aqui a gente tem uma sequência de imagens de Nikola Tesla, da juventude, até pouco antes de morrer, aos quase 90 anos. E no dia da morte dele, um carro da CIA estacionou no hotel onde ele vivia. Celibatário a vida inteira, Tesla morreu num hotel, num quarto de hotel, sozinho, pobre. E nesse dia da morte dele, um carro da CIA chegou ao local e confiscou tudo que tinha no quarto, que eram caixas e caixas e caixas de materiais de pesquisa, né? A gente não tem como imaginar a dimensão do que foi tirado, né, desse quarto nesse dia da morte desse gênio. Uma das coisas também que ficou de Tesla para a gente foi essa frase: se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Tesla foi o maior gênio injustiçado porque muitas coisas que ele produziu, que ele trouxe para a humanidade, foi apropriada por outros físicos, por outros cientistas. Mas entre essas muitas contribuições, a gente destaca o sistema de eletricidade de corrente alternada, e hoje a gente usa o Wi-Fi, que naquela época foi anunciada por Tesla como uma possibilidade. E também para dizer que energia, frequência e vibração são padrões do mundo subatômico. E a gente está falando de gãs de plasma, que também é formado por micropartículas atômicas de tamanho muito pequeno, e que também o gãs e o plasma contêm energia, frequência e vibração. Aqui é outro ponto de encontro forte entre os dois, Nikola Tesla e Dr. Cash. O Dr. Cash fala para a gente do conceito antigravitacional, que é a possibilidade de manter um veículo no espaço aéreo sem combustíveis convencionais, combustíveis fósseis, sendo alimentado somente por essa energia cósmica. Esse é o conceito de gravitacional em termos muito simples. Mas em 1928, Tesla publicou um artigo anunciando que era possível criar um veículo para transitar no espaço aéreo usando a energia da Terra e zero combustível fóssil. Então, esse conceito antigravitacional é um conceito pilar na tecnologia do plasma e traz também para a gente, como humanidade, uma janela, né, que a gente até então, com a física clássica, não tinha conseguido ainda visualizar. Aqui a gente está vendo imagens da campanha Um Copo, Uma Vida. Essa campanha foi lançada pela Fundação Cash nessa pandemia justamente para atender pessoas vítimas da Covid. Então foram montados grupos de voluntários em todo o Brasil e eles estão fornecendo os copos 1 e 2, estão orientando as pessoas a montarem seus copos e também a fazerem os protocolos, que são alguns. A gente recomenda que se entre nessa página que está aí colocada, porque lá vão ter todas as informações e a expectativa da Fundação é aumentar o número de voluntários, porque a gente está numa situação emergencial. Além de produzir, de criar a tecnologia do plasma, o Dr. Cash, com a Fundação Cash, trabalha muito forte nessa linha de disseminar o conhecimento através de aulas. Então, atualmente ele dá aulas na língua inglesa, mas que são traduzidas para muitas línguas. E em muitos países existem grupos de voluntários que estão traduzindo esse material que estava inacessível, vamos dizer assim, para a gente como brasileiros, porque foi produzido em inglês e de 2 anos para cá é que houve um trabalho forte de tradução que possibilitou que a gente tivesse acesso. Mas os primeiros buscadores, eles tinham que se dirigir às fontes em inglês. Então é um trabalho forte que é feito também pela Fundação, e a Fundação também atuou no nível político, tentando sensibilizar diversos governos, desde 10 anos para cá. Aqui no Brasil, a proposta foi apresentada durante o governo da Dilma, mas também não teve acolhida. Aí estão as áreas onde o plasma pode ser aplicado.
principalmente, né, na resolução de problemas. E quando a gente vê isso, a gente se dá conta de que é um chamado de muita responsabilidade para cada um de nós, no sentido de contribuir nessa corrente para que essa tecnologia seja conhecida, seja utilizada e seja apropriada pelas pessoas. Esse é um dispositivo de plasma que chama muito atenção. Magrave V2 para carro ou residência. O que vocês estão vendo aí é uma configuração de bobinas. Essas bobinas, elas são nano revestidas. A da direita está em cobre cru, mas ela vai passar pelo processo de nano revestimento. Depois ela vai ser banhada em determinados tipos de gãs e ela vai ser acondicionada e instalada no veículo, na casa. E essa pequena caixinha vai interagir com o sistema elétrico, vai interagir com o carro, com o sistema do carro, e vai fazer com que haja uma otimização no uso dessa energia, gerando economia. É uma realidade concreta, mas isso a gente não vai ver nesse curso. Esse curso é um curso básico, voltado para a área da saúde, e a construção desses dispositivos requer já um conhecimento muito mais avançado do que a gente vai ver aqui. Mas é um convite para os que têm disponibilidade, para os que têm interesse, de estarem também se apropriando no nível mais complexo dessa tecnologia. Esse é outro assunto apaixonante na tecnologia do plasma, o GANs no meio ambiente. Além da gente ter a possibilidade de incrementar nossas colheitas, eliminar o uso de agrotóxicos e de conseguir gerar alimento para a gente em maior quantidade no menor tempo, a gente tem a possibilidade de usar o GANs também como forma de proteção. Então tem vários registros que demonstram que certas áreas que foram afetadas por eventos climáticos fortes, onde tinha a presença de pessoas detentoras da tecnologia, essas pessoas espalharam garrafas com GANs dentro ao longo dessas propriedades, e isso fez com que essas áreas ficassem intactas. Então a gente tem essa possibilidade de proteção que a gente pode trazer também para a nossa casa. Proteção não somente no sentido do evento climático em si, mas também a nível das interferências energéticas nocivas, indesejáveis, que a gente sabe que está sujeito. Uma outra aplicação do GANs no meio ambiente é no sentido da recuperação de ecossistemas e de limpeza ambiental. No caso, em Fukushima, foram espalhadas várias garrafinhas com GANs dentro, em vários locais da zona afetada, e isso foi feito com o objetivo de diminuir a radiação do ambiente. Então, eu estou dando a informação, mas obviamente tem estudos comprovados, tem informações visuais, muita coisa que a gente tem que buscar para poder entender as possibilidades que a gente tem. A gente vai ter uma aula para falar somente sobre a atuação do GANs na agricultura. E vamos falar também sobre o dispositivo de economia de energia e de combustível, mas de uma maneira bem introdutória, porque além de ser um tema mais complexo na tecnologia do plasma, o nosso foco aqui é a saúde. Essas são as imagens de onde tudo acontece. A gente está vendo aí a imagem de 2 reatores, o da direita é o copo da vida, que tem uma configuração de 3 metais, 2 bobinas de cobre e uma de zinco, e o da direita é um reator convencional com 2 metais, água e sal. O reator então é o quê? É um dispositivo caseiro que a gente pode fazer em casa, não precisa de temperaturas especiais, pode fazer na temperatura ambiente, e esse reator ele vai materializar o GANs ou o plasma para o nosso uso. Como é que ele funciona? É como se fosse um ímã. Então essa configuração de metais mais a água e o sal vão fazer o quê? Vão captar do oxigênio certos elementos para poder trazer para dentro do reator e reagir com os metais que estão aí dentro. É como se pegasse as moléculas que estão no ambiente e dissociasse. Dissociando, pega os elementos que interessam para fazer a reação no interior do reator e as outras ficam dissociadas fora do reator. É assim que trabalha, esse reator caseiro para materializar o plasma, que é a matriz divina.
Aqui a gente vai falar de dois conceitos que são super importantes para todo buscador de conhecimento que está iniciando na tecnologia do plasma. Um deles é o conceito da simplicidade, que é muito enfatizado pelo Dr. Cash. Ele diz que a gente tem a liberdade de usar essa tecnologia com a nossa criatividade, mas sempre com responsabilidade. E o tema da criatividade também tem que ver, né, com os materiais que a gente vai encontrar. Então, muitas vezes a gente vai ter que improvisar, e isso é, vamos dizer assim, uma matéria que todo buscador de conhecimento entende muito bem, improvisação. A outra coisa é a simplicidade. A simplicidade vem daquele conceito da acessibilidade. Então, essa tecnologia, ela deve ser apropriada, ela é adequada para ser apropriada por pessoas que estiverem seja no campo, seja na floresta, seja aqui em São Paulo, seja em outras cidades, sem distinção. E agora, bem-vindos todos e todas à era da farmácia eletromagnética. Eu gosto muito dessa frase que foi proferida pela doutora Adma Lima, que é uma médica no Rio de Janeiro, e ela fala isso, né, que a medicina convencional estuda o cadáver, a medicina do plasma integra o ser. Então a gente vai ver agora o que é realmente essa proposta de farmácia eletromagnética. Na área da saúde, a tecnologia do plasma oferece um sistema portátil e completo que é composto por várias ferramentas que a gente vai estar abordando de forma detalhada ao longo das próximas aulas, como são os emplastros ou as compressas, a caneta, a pulseira, os capacetes, coletes, a unidade plasmática portátil e também o conceito de alimentação plasmática. Vão ser temas das próximas aulas. E sempre com foco nesse norte dessa frase do Dr. Cash, que coloca para a gente que se nossa alma quiser, pode alterar as emoções e corrigir a fisicalidade. Ou seja, dentro da perspectiva de trabalhar a alma, de trabalhar as emoções e com isso conseguir projetar na fisicalidade a cura ou o resultado que a gente precisa. Aqui a gente tem a imagem de um dispositivo não oficial usado também na área da saúde, batizado de Vitamax. E essa é a foto da caneta da saúde, que é uma ferramenta fantástica para quem trabalha como terapeutas, mas também para ter em casa, porque é excelente para caso de dores em geral. É uma ferramenta que pode ser usada à distância, além da utilização presencial. E a gente vai estar aqui em uma de nossas aulas fazendo a montagem dessa caneta. Aqui a gente traz uma informação sobre a composição do corpo humano que vai ajudar na compreensão de como acontece essa interação entre o plasma e nossas moléculas. Então, bora lá. A gente está vendo aí que nosso corpo humano é formado basicamente por 4 elementos que totalizam 96%. São eles oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio. Se a gente for observar o carbono e o oxigênio, 65 mais 18, isso dá para a gente um percentual de 83%. Ou seja, esses 2 elementos são a base da estrutura do corpo e do nosso DNA. Os outros 4% são elementos como cálcio, fósforo, potássio, enxofre. E o que tem isso a ver com o plasma? A tecnologia do plasma trabalha com 4 tipos de GANs básicos. Nós sabemos que podemos produzir GANs de qualquer coisa, mas nós vamos falar agora desses 4 tipos básicos. O primeiro deles é o CO2, que é considerado GANs da fisicalidade. Então ele atua na matéria. Na área da saúde ele vai atuar restaurando células, pele, ossos, tecidos, órgãos. Existem relatos impressionantes. Aí a gente vai ter também o GANs de ZNO, ou de zinco, que é chamado GANs da paz. Por que ele é chamado GANs da paz? Porque esse tipo de GANs, se você tiver um reator em casa, você consegue promover uma mudança profunda no comportamento das pessoas que vivem na casa, dos vizinhos, dos animais, das plantas. Em tudo que é vivo, ele vai provocar mudança de comportamento. Então, pessoas muito agitadas vão passar a ter um comportamento mais tranquilo,
É comum também haver registros de diminuição de brigas, principalmente quem mora com vizinhos barulhentos. Tudo isso é possível com plasma. A gente vai ter também o GANs de CH3, que é o GANs mais forte entre todos esses 4 GANs. É um GANs que ele doa energia indiscriminadamente. Então, ele é muito bom porque ele dá uma energia que faz a pessoa levantar. Porém, do mesmo jeito que ele faz isso com o nosso organismo, ele faz também com os micro-organismos que por acaso possam estar no nosso corpo, como por exemplo pessoas com câncer, pessoas com vírus, com bactérias. Então, esse tipo de GANs, agora por exemplo que a gente está numa pandemia, a Fundação pede que a gente não produza. Por quê? Porque ele vai interagir com o ambiente e vai fazer com que micro-organismos ganhem força. Então, a gente não precisa nem dizer mais, né, o porquê da recomendação. E a gente vai ter também o GANs de cu ou de cobre, que é o óxido de cobre, que é um GANs usado principalmente para inflamações, infecções, restauração ambiental, limpeza ambiental. Inclusive foi esse GANs que foi usado em Fukushima para restaurar as zonas afetadas pela radiação. A tecnologia do plasma é uma revolução na medicina em todas as áreas porque está trazendo a física quântica no nosso cotidiano. O GANs, por ser produzido dentro do reator, ele vem numa condição perfeita, ele vem com seu estado original de perfeição. E quando ele interage com nossas moléculas, eles provocam nela a restauração desse estado original que a gente perdeu com os maus tratos da vida. Então, não é à toa que a tecnologia do plasma trabalha com os 4 GANs básicos, que são compostos por elementos que estão em todo o universo, que são o carbono, o oxigênio, o nitrogênio e o hidrogênio. Além da possibilidade da cura física e da atuação do plasma nessas áreas que a gente viu, né, de maneira geral hoje, uma coisa que o plasma pode fazer também para a gente é ajudar na desativação de memórias nocivas, que são memórias, são coisas que a gente carrega, às vezes a gente nem se dá conta, mas são conceitos, são preconceitos, são condicionamentos, traumas, emoções que não foram trabalhadas devidamente, e isso são memórias que vão alimentando o nosso ser, a nossa alma. A primeira delas é a memória do DNA, que é uma memória genética, e traz para a gente esse condicionamento biológico. E ele tem um certo efeito, um certo impacto na nossa vida, mas não é determinante. E a gente tem também as experiências de vida, a gente tem os ataques energéticos, a gente tem uma série de eventos que acontecem em nossa vida e trazem essas memórias, e muitas delas podem ser nocivas. Então, a atuação do plasma nesse nível da frequência faz com que essas memórias possam ser desativadas. E agora que a gente chegou no final dessa introdução à ciência do plasma, fica essa reflexão que não precisa ser respondida agora, mas ela fica aí no horizonte ao longo dessas próximas semanas e meses que a gente vai estar junto. E acessar essa frequência significa, além de ter possibilidades de mudanças concretas, reais na vida, resolução de problemas, significa também a possibilidade de expandir a nossa consciência. E toda essa elevação dessa frequência é o que a gente busca para que esse conhecimento possa ser recebido de maneira adequada por todas as pessoas. Então a gente vai caminhando nesse estudo, ancorados nesse legado que o nosso amado Padre Ticão deixou para a gente, de levar essa boa nova para outras pessoas, de compartilhar o que a gente tem e que sabe que pode ajudar outras pessoas também. E também ancorados nas palavras do nosso Mestre Maior, Jesus. Tem muitas passagens que ele fala muito de fé, e não somente fé significa acreditar no que não se vê, e é exatamente a situação hoje que a gente tem com a tecnologia do plasma. Ela traz para a gente essa dimensão da realidade sutil, que é algo que a gente não vê, né?
E ao mesmo tempo essas palavras, por isso vos digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, e para aquele que bate, a porta será aberta. São palavras que colocam a gente para agir, né? São palavras que colocam na nossa mão a responsabilidade também do que vai acontecer. Então a gente não vai receber se não pedir, não vai encontrar se não buscar, não vai ver a porta aberta se não bater. E a tecnologia do plasma convida a gente também para abrir essa porta, abrir essa janela quântica e com todo o nosso coração a gente se apropriar desse conhecimento. Conhecimento que, como a gente viu, já tinha sido anunciado para a gente no início do século por Nikola Tesla. Infelizmente, esse conhecimento foi usurpado da humanidade e agora a gente tem o Dr. Kesh trazendo essa novidade, essa tecnologia maravilhosa para a gente. Mas é bem provável, a gente no fundo acredita que esse conhecimento sempre existiu e com certeza foi utilizado, provavelmente por outras civilizações mais desenvolvidas em passado remoto. A gente tem uma história longa nessa humanidade e dessa história longa a gente domina mais que tudo os últimos 200 anos, que marcam o início da Revolução Industrial. Mas a gente agora está tendo a oportunidade, através da Fundação Kesh, através desse trabalho fantástico desenvolvido pelo Padre Ticão, de colocar o nosso grãozinho de areia para que isso chegue a mais pessoas, para que a gente consiga recuperar um pouquinho o tempo perdido, pelo menos da época de Tesla para cá. Então, agora que a gente concluiu essa parte, a gente vai partir para a prática. Quem está com a gente hoje é o Inácio Fitas. O Inácio é buscador de conhecimento de São Paulo. Ele está à frente de um espaço terapêutico chamado Gotas de Luz e também coordena a campanha Um Copo, Uma Vida nesse Estado. Então, o Bernardo hoje vai apresentar os dispositivos de plasma usados na saúde, vai falar um pouquinho mais sobre cada um deles e em seguida vai apresentar a campanha Um Copo, Uma Vida. Depois da apresentação do Inácio, a gente vai ter outro buscador de conhecimento. Esse agora vem de Minas Gerais, é o Bernardo Teixeira, e ele vai estar falando sobre um conceito que a gente já mencionou nessa introdução, que é o conceito da realidade sutil. Esse assunto não vai se esgotar hoje, obviamente, mas essa introdução que o Bernardo vai fazer vai servir para que a gente possa avançar nas próximas aulas e entender um pouquinho mais sobre isso. E a gente termina com a apresentação do Bernardo, lembrando a vocês que nossa próxima aula é na próxima segunda-feira, dia 4 de abril. Então, espero que vocês tenham uma excelente semana, de muita energia, de muita proteção principalmente, e gratidão. Olá, bem-vindo a todos. Eu sou Inácio Fitas e hoje estamos aqui para a primeira aula na exposição dessa tecnologia do plasma, GaNs, gás estado nanosólido, e vamos divulgar passo a passo as etapas importantes, os conhecimentos básicos para que todos possam ter acesso gratuitamente dessa tecnologia. Primeiramente eu quero me apresentar. Eu sou técnico eletrônico, engenheiro eletrônico e eletricista na década de 80 e 90. Sou mestre em física nuclear de reatores de potência pelo IPEM USP na década também de 90 e atuei nessas áreas durante a minha vida profissional na área técnica. Hoje, terapeuta energético, holístico e pesquisador de várias tecnologias, e tive acesso a essa tecnologia da Fundação e posso compartilhar um pouco do meu conhecimento adquirido e da minha experiência. Nós vamos tratar de coisas práticas. Eu vou mostrar para vocês alguns itens que podemos produzir com relação à saúde, aplicação
na área da saúde, é a minha área de pesquisa e de aplicação. Vamos mostrar alguns itens dos oficiais e das variações dos oficiais propostos pela Fundação, método de preparo, de produção, de coleta, enfim, vários assuntos que são de prioritária importância, principalmente nesses momentos. Inclusive, a campanha que nós estamos atuando junto como voluntários de Um Copo, Uma Vida, que é o GANS utilizado para se tratar casos de viroses. Isso se faz muito importante nesse momento e vamos abranger também com as informações disponibilizadas para nós. Tá bem? Gratidão e tenhamos todos um bom aprendizado. Namastê. Como dissemos, nós vamos estudar a parte prática da ciência do plasma aplicada à saúde. Outros colegas vão abordar outros temas dessa ciência. E para tanto, se faz mais do que necessário que entendamos que a ciência do plasma é uma nova ciência. Ela sequer pode ser alcançada, entendida ou explicada pela ciência atual, como nós tratamos a física, a química, hoje em curso aqui no planeta. Essa ciência ela abrange tão amplamente o universo que ela envolve a parte emocional, a parte que chamamos de espiritual, e correlaciona isso, abrangendo também essa nossa ciência da materialidade aqui que temos hoje. Portanto, eu quero ressaltar e deixar bem claro que é muito importante as condições que nós deixamos propícias para todas as etapas em que lidamos com a ciência do plasma. As condições emocionais, condições ambientais, a intenção com a qual fazemos qualquer trabalho correlato ao plasma, porque isso acompanha, como também vai ser bem explicado, uma ética universal, um chamado ethos do universo, onde impera a moral, impera a verdade, impera a clareza, pureza e, em suma, o amor incondicional. Então, para nós também somos limitados nessa parte ainda, mas é onde vamos nos desenvolver concomitante com a ciência, a nossa espiritualidade. Falado isso, deixado claro isso, nós vamos entender como se fazer o processo utilizando metais, utilizando água, sal, um vidro, um recipiente, de forma bem simples e prática, como assim nos foi passado, a criar as condições para que a energia do universo, a energia da criação, o prana, também assim chamado, possa ser coletado, e aí é o plasma, que não haja confusão, e muitos fazem essa confusão. O plasma é uma energia, ela não é palpável, ela é ampla, é a energia da criação e da manutenção da vida, e não o GANS. O GANS é um estado sólido já, é o gás em estado nanossólido que nós conseguimos captar e produzir, materializar, vou dizer assim, o plasma dentro do meio aquoso salino, que é o nosso reator. Deixado isso bem claro, eu vou mostrar para vocês as etapas e os procedimentos que podemos fazer uso e que podemos produzir esses ganses. Aqui temos alguns tipos de ganses, os mais usados, e suas indicações. O GANS de CO2 é utilizado para atuação no sistema nervoso, emoções, dá equilíbrio ao sistema nervoso,
Dizemos que atua mais na matéria, no corpo, nas dores e coisas do tipo. Ele é composto montando-se com um metal zinco e outro metal cobre nano revestido em seu reator. Outro GANS também muito usado é o QO2, para o sistema linfático, melhora as físicas, desinfecção. Ele é montado no seu reator com cobre e cobre nano revestido. O CH3 não está em uso ultimamente por conta dessa questão de virose que enfrentamos, mas ele é utilizado no sistema sanguíneo, dá fluxo de energia, energização. Era utilizado compondo-se com ferro e cobre nano revestido. O ZNO também é um GANS muito utilizado. Ele tem o foco principal nas emoções. Ele é montado o seu reator com zinco e zinco nano revestido. E o KO, óxido de cálcio, que dá cálcio para os ossos. É um GANS também utilizado na questão da saúde. Em todos esses GANSes, utilizamos os aminoácidos, que são de suma importância na propriedade, na efetividade do GANS. Aqui temos um esquemático de um reator de GANS, onde um recipiente, 2 metais interligados, com água em solução salina de 3 a 10% de sal no volume de água, os elementos metálicos interligados, onde podemos colocar um LED verde entre a conexão ou utilizar um outro pedaço de fio para fazer essa interligação. Ou seja, os 2 fios não necessariamente ficariam ligados entre si diretamente. Já em produção, aí procura mostrar que no topo da água fica a camada de aminoácido após a produção de GANS. Os GANS que se materializam por coleta do plasma são normalmente depositados ao fundo do recipiente. Apresentamos aqui alguns métodos de como utilizar o GANS ou a água de GANS. Então, a água de GANS ela pode ser utilizada em spray para borrifação. A água de GANS ou GANS pode ser colocado em plastros ou patches, como chamados, aqui numerado número 2 como compressa, mas também pode ser utilizada a água plasmada em panos e aí sim aplicar sobre o corpo. Podemos a água plasmada ingerir, podemos inalar, podemos utilizá-la numa proporção adequada para banhos de imersão. Podemos envolver o corpo aplicando em roupas ou em toalhas, quando indicado ou necessário. Podemos vestir essas roupas com água plasmada ou deitar sobre ela. E pode também a água plasmada ser colocada em equipamentos que giram, fazendo um campo de plasma de atuação ainda maior. Também conhecida como caneta da saúde, essa pen, ela é formada com uma bobina de cobre no sentido horário, outra bobina de cobre no sentido anti-horário e uma haste reta no centro das duas, uma envolvendo a outra e posterior a isso nano revestida. Essa bobina funciona com a relação magnético-gravitacional e possibilita a utilização para cura com grandes resultados. Nós vamos ver alguns equipamentos construídos com ela. Como nós vamos mostrar para vocês, existem várias formas e proporções de se fazer emplastros. Aqui é uma delas, água de GANS de CO2 com algumas gotas de QO inseridas.
a gente coloca 10 até menos ml de água num papel toalha, em algo absorvente, coloque uma fita adesiva num saquinho plástico e lacra ele, fecha. Ele fica com o potencial do campo do plasma. Normalmente é utilizado com transferência de energia pela própria propriedade do plasma, algum PET aplicado numa região do corpo com mais concentração, com mais intensidade de campo, e outro PET com uma quantidade menor, portanto com intensidade menor, em outra relação do corpo, fazendo com que o gradiente de campo de um PET para o outro faça a interação e faça o corpo buscar o equilíbrio. Por exemplo, dos dois lados de um joelho, onde precisa haver uma cura por equilíbrio de campos. Aqui nós temos alguns exemplos de bastões, ou também chamadas canetas, para a utilização na cura, em amenizar dores, equilibrar, harmonizar. Como podem ver, há de vários tamanhos, esse é um tamanho pequeno, e várias composições. Esta foi feita com bobinas de cobre nano revestido, no interior de um invólucro, plástico inquebrável, com gans líquido lavado dentro, lacrado, hermético, e esse tem também alguns cristais. Aqui um modelo parecido, um pouco maior, também com cristais e gans no seu interior. Bobinas de cobre nano revestidas com o modelo da caneta, num tamanho um pouco maior. Aqui podemos ver um outro bastão, bem maior, também nesse modelo, com as bobinas nano revestidas no seu interior, ganses de CO2 e ZNO e alguns cristais que geram a vibração para a cura. Aqui outros dois modelos, um inclusive não tem as duas bobinas internas, só a haste central e uma bobina, e não tem cristais. O outro contém as bobinas com menos espiras, mais espaçadas, com mais cristais e, por ser maior, mais volume de gans. São variedades que nós podemos criar e cada qual tem o seu efeito. Somos livres para experimentar utilizando essa tecnologia adequadamente. Aqui nós temos modelos de pulseiras preparadas com gans de CO2 e ZNO a 50% de cada, que são utilizadas para curas, amenizar dores, equilíbrios, inclusive emocionais. Podem ser colocadas no braço, no joelho, perna, onde se fizer necessário. Aqui temos exemplos de PETs feitos com papel, onde depositamos alguns ml de ganses, também pode ser de um tipo ou de vários tipos misturados, conforme a necessidade, depois envolvido em algum recipiente que seja lacrado, e posteriormente colocamos uma fita bem resistente por fora. Essa coloração nós colocamos porque padronizamos a intensidade, uns têm 3 ml, outros têm 5 ml, ou também por categoria, se é GAN só de CO2, se é só de ZNO, se é proporção de um e de outro. Isso podemos padronizar conforme nós quisermos. Vejam que eles não são grandes, são PETs pequenos,
e esses são utilizados para fazer o gradiente de cura. Por exemplo, se esse tem 3 ml e esse tem 5 ml, a intensidade de campo deles é diferente. Então, eu colocando um ao lado e outro de outro lado, o gradiente de campo eletromagnético que vai atuar de um para outro, conforme a própria regra do plasma, que o que tem mais doa para o que tem menos, vai tender a equilibrar o que está no centro, que seria a parte do corpo onde o indivíduo tem o problema. Usando ainda mais a criatividade, podemos fazer sabonetes aromáticos e neles colocar águas plasmadas. Assim, temos uma variedade com aromas diferentes e com água que, ao utilizar, já vai trazendo os benefícios da ciência do plasma, do GANS, para quem faz uso. Então, vejam que podemos utilizar de várias formas essa ciência, essa tecnologia, inclusive para o dia a dia. Bem, pessoal, e como não pode faltar, dado o problema maior que a humanidade está enfrentando, da questão de virose, eu vamos apresentar agora o famoso Um Copo, Uma Vida, que há duas versões por conta da mutação que se fez. Então nós vamos apresentar o copo 1 e alguns detalhes sobre ele. Aí está um reator de 3 litros de volume que contém uma bobina de cobre nu, uma bobina de cobre nano revestida e uma placa de zinco. Esse reator já está aí há algum tempo, veja que estão interligadas e na superfície nós já conseguimos identificar como que uma crosta de microplacas parece oleosa. Esses são os aminoácidos que são gerados na superfície do reator. Vejam que no interior conseguimos identificar os ganses em formação, tanto na placa como nas bobinas. Eu vou tocar para que desprendam algumas partículas. Vejam que elas se precipitam ao fundo. Aí está o GANS descendo. E assim é a produção o GANS sendo o plasma materializado e se deposita no fundo do recipiente. Uma vez essa produção crescendo, antes de tocar os metais, nós utilizamos mangueiras, seringas como esta, para coletar o GANS lá do fundo e colocamos em recipientes para lavagem, retirada do sal. Aproveitando aqui, mostrando também o copo 2. No caso, é o copo gêmeo ou duplo reator interligado para aumentar a velocidade de produção, uma vez que o copo 2 tem a produção mais lenta que o copo 1. Vejam que essa coloração indica que já está há muito tempo produzindo. Ele fica na coloração azulada e depois esverdeada. A interligação, por vezes, acumula-se sal, migra de dentro da água para fora conforme a variação do clima também. Aqui vamos mostrar para vocês o GANS coletado e lavado já num recipiente. Vejam que há uma quantidade abundante de GANS nesse recipiente.
E aqui, agitando esse frasco, podemos ver a atuação do GANS fisicamente, né? Que nós gostamos sempre de ver, enxergar. Então aí, uma vez o plasma coletado, ele se materializa em GANS e se deposita no reator. Depois do reator, trocamos a água após coletarmos o GANS em recipiente assim, até dessalinizar, e vejam que ele se mistura propriamente à água. Deixando decantar, esse GANS vai ao fundo e essa água que fica acima do GANS está energizada com o campo eletromagnético gravitacional do GANS, é o que chamamos de água plasmada. Aqui tem um exemplo. Essa água foi coletada daquele reator do copo 1 que nós mostramos e já foi lavado. Esse GANS está possibilitado já para uso. Aqui nós vamos mostrar um recipiente com QO2. Vejam que parece ínfima a quantidade. Esse é o GANS de QO2 num recipiente pequeno. Mas quando agitamos esse recipiente, vejam que ele toma conta de toda essa água. Aqui temos aminoácidos desse QO2 que não conseguimos ver e está diluído numa quantidade razoável de água. Assim, podemos mantê-los e, quando precisar usar, adicionar a composição, a quantidade necessária. E para concluir, mostrando aqui a água plasmada, própria para consumo do copo 1, um copo uma vida, a água do copo 2, visualmente elas não têm diferença, precisamos identificá-las. E aqui no processo de uso também um borrifador de um copo uma vida 1, borrifador de um copo uma vida 2, que serve tanto para o teste, se a pessoa está ou não infectada com alguma virose, como serve para uso nas indicações já citadas lá atrás. Tá bem? Agradecemos a atenção de todos, estando à disposição para sanar qualquer dúvida, e até a próxima. Gratidão, gratidão, gratidão. Meu nome é Bernardo Teixeira, a minha formação é na área de engenharia ambiental. Eu tenho também uma pós-graduação em tratamento de água. Eu trabalho hoje exclusivamente com a tecnologia Cache, Ormus, cursos e produtos. Entre 2017 e 2020 eu atuei como professor oficial da Fundação Cache. O curso era tutelado pela Fundação Cache, nós recebemos material, recebemos treinamento e direcionamento para executar os trabalhos aqui no Brasil. Então começamos o projeto Curso de Plasma, cujo objetivo era multiplicar esse conhecimento. Nós percebemos que as pessoas que chegam tinham muita dificuldade em startar, em começar a produzir. Então nós decidimos criar esse projeto para facilitar, para multiplicar esse conhecimento. E é um grande prazer estar aqui compartilhando um pouquinho dessa história com vocês, desse conhecimento com vocês, para poder somar, para poder ajudar a construir um mundo mais humano, um mundo mais próspero, um mundo mais cheio de recursos para todas as pessoas. Estamos abrindo as portas para um grande mistério da nossa existência. É o que está dentro do que chamamos espaço vazio. E hoje nós vamos falar sobre matriz divina. De modo universal, textos antigos e tradições indígenas descrevem uma espécie de campo, uma espécie de matriz energética que conecta todas as coisas. O campo, o éter, a matriz divina, o mar infinito de energia que a tudo permeia e tudo conecta. Temos dentro de nós a habilidade de interagir com esse campo, com essa força sutil que preenche todo o universo. Nós somos o próprio campo, a matriz divina. Por isso, as descobertas que a descrevem nos descrevem também.
Antes da fundação Cash e sua física unificada, sua física dos campos, a gente vivia um panorama um pouco paradoxal na nossa ciência. A física quântica, que é a ciência do micro, dos átomos e das moléculas, ela não combina com a relatividade geral, que é a ciência das estrelas, dos planetas, das galáxias, né? No nosso universo, na nossa ciência, existem duas teorias, duas leituras diferentes para o mesmo universo, o universo micro e o universo macro. A física quântica, as duas vêm um pouco da mesma época ali, do início do século XX, ambas descrevem o universo, mas não existe uma relação entre elas. Como que um mesmo universo possa existir duas teorias diferentes para explicá-lo? Então, desde esse período, né, do início do século XX, dessa ambivalência, dessa polaridade entre física quântica e relatividade geral, esperamos uma teoria unificada, né, uma física unificada ou teoria do todo. Seria uma única teoria que pudesse compreender as duas ciências, a relatividade geral e a mecânica quântica. E com apenas essa teoria, com apenas algumas equações, eu pudesse interpretar tanto o universo macro quanto o universo micro. Essa disputa entre essas duas ciências, né, para explicar melhor o universo, ela se perdurou por todo o século XX. Inclusive, o Einstein, que é o autor da relatividade geral, ele passou muitos anos de sua vida contestando a mecânica quântica. O fenômeno do emaranhamento quântico, que é algo impressionante, né, algo fora do comum, ele foi descoberto por Einstein para contestar a ciência. Segundo Einstein, ele descobriu matematicamente o emaranhamento quântico e, segundo ele, essa ação fantasmagórica à distância não poderia existir. Mais tarde, provou-se no laboratório que era exatamente da forma que ele tinha descrito, né? Provou que a realidade se comportava exatamente como aquela matemática descrita pela física quântica. Então, existiu nesse período uma competição muito grande e uma incerteza muito grande também em relação ao nosso universo, à nossa realidade, a como as coisas funcionam. Nesse panorama surge a Fundação Cash e sua física unificada, sua física dos campos. O Cash ele assume para si essa dura responsabilidade de investigar os fenômenos menos materiais da natureza. Antes da tecnologia Cash, a ciência só trabalha com aquilo que ela pode ver, pesar, medir, né? A ciência está completamente amarrada ao paradigma materialista. Tudo que é possível interagir, tudo que é possível medir, eu considero como objeto de estudo. Todo o resto está fora do objeto de estudo, dos olhares e da atenção da ciência. E o Cash ele assume essa responsabilidade, ele traz para si a parte sutil da realidade, a parte menos material, a parte menos palpável e a parte mais difícil de ser estudada. Então, ele assume essa grande responsabilidade de trazer compreensão sobre essa parte sutil, essa parte que a gente não consegue medir, que a gente não consegue pesar, né? E assim como ele, né, tem várias outras pessoas que fazem o mesmo trabalho. Nassim Haramein, que é outro cientista, tem muito menos credibilidade, ele não tem as prerrogativas acadêmicas do Cash, né? Ele não tem os títulos de mestrado, doutorado, desenvolveu seu trabalho dentro de uma van enquanto dava aula de surf nos Estados Unidos. Então, embora ele tenha uma belíssima teoria, a ciência em geral não deu muita atenção, né? Outra pessoa que tem a mesma coragem do Cash é um brasileiro. Ele até parece que ele é naturalizado brasileiro. É um psicanalista chamado Norberto Kepp. Naturalmente, a comunidade científica não deu muita atenção, porque um psicanalista dando palpite em física nunca vai ser bem-vindo. E o terceiro é um físico especial, chama Franz de Aquino. Gente, esse é especial. Ele fala desses nuances, né, dos campos, dessas sutilezas
dessa realidade menos material de uma maneira muito maravilhosa. E ele traz também exemplos, né? Traz provas científicas, né? Ele traz estudos científicos para defender suas teses e tem uma leitura muito fácil, super simples de ler. Quem tiver interesse, tem uma obra dele que chama Física dos Milagres. Especial esse livro. Então, pessoal, existe uma citação muito interessante que diz: nada é mais poderoso que uma ideia cujo tempo chegou. Nós estamos vivendo uma revolução científica. Nikola Tesla dizia que quando a ciência parar de estudar os fenômenos materiais e voltar os seus olhos para os fenômenos imateriais, ela vai avançar em 10 anos, ela vai avançar 100 anos em 10. Então nós estamos justamente nesse ponto. A partir da física unificada, a partir da Fundação Keshe, desses outros pioneiros, certamente existem outros mais, né? Eu só citei alguns que estão aqui na minha cabeça agora. A partir desse novo entendimento, a partir dessa nova forma de enxergar a realidade, a gente consegue também novas tecnologias. E o principal, mais compreensão a respeito de onde a gente vive e mais compreensão a respeito de nós mesmos, do nosso verdadeiro potencial. Essas ciências elas trazem algo muito forte, algo muito importante, que é autoconhecimento. É uma compreensão profunda a respeito da nossa verdadeira essência, a respeito de nós mesmos. Como que o Keshe chegou nisso? De onde o Keshe parte para começar todo esse conhecimento? Existe no universo, pessoal, uma geometria da realidade sutil. O Keshe parte de um conceito muito simples para compreender essa realidade, para trazer conhecimento e compreensão sobre essa realidade. Ele parte de um conceito muito simples. É um conceito chamado Magrav. O conceito Magrav ele é muito interessante porque ele junta, ele compreende uma estrutura da natureza que até então a ciência enxergava de forma distinta. Os dois campos principais, que são os campos magnéticos e os campos gravitacionais, eram vistos de forma distinta pela nossa ciência. Quando o Keshe traz o conceito de Magrav, que é magnético e gravitacional, como expressões de uma mesma entidade, ele traz algo muito grandioso para a nossa compreensão. A ciência é unificada através dessa palavra. E de forma muito simples, de forma brilhantemente simples, ele traz esse conhecimento e essa unificação. A palavra Magrav, pessoal, ela representa a geometria do sutil, a geometria do espaço-tempo, que é o torus. A gente já ultimamente tem sido bastante comentado, bastante estudado, né? Essa imagem ela tem circulado bastante aí pela internet e é uma imagem muito interessante porque em todas as escalas da realidade existem toros, desde o universo como um todo até a menor partícula, que é um elétron. Tudo se estabelece a partir do torus. Se houvesse um óculos de realidade sutil no qual eu pudesse ver as coisas, a essência das coisas, né? A única coisa que eu veria era torus. O átomo, o próton, as moléculas, o ser humano, ele tem, né, um torus. Tem gente que chama de alma, tem gente que chama de aura, depende de qual religião que você frequenta, né? Mas sempre existe essa parte sutil, essa parte não material das coisas e dos corpos. É exatamente essa parte, né, que a gente estuda, essa parte que virou objeto de pesquisa científica a partir do trabalho da Fundação Keshe. O toroide, ele está, além do ser humano, ele está no planeta Terra. É a magnetosfera, é o campo de proteção do nosso planeta. As auroras boreais, elas são o produto da proteção do nosso campo. Quando os ventos solares estão muito fortes, né, eles não chegam até a superfície do planeta porque existe uma proteção, existe um campo de força que protege o planeta. Quando está muito forte, né, essa incidência solar, as linhas do campo, que é na verdade o formato de um ímã, né, esse formato toroidal, as linhas de campo elas se arrebentam e se mostram na forma das auroras boreais.
Quanto mais forte for essa interferência solar, mais as auroras descem no sentido ao Equador. E é por isso que as auroras só existem no norte, né? E é bom que elas fiquem lá, senão que tá tudo bem. A heliosfera também é um torus, né? Ela tem essa geometria toroidal. Recentemente, uma sonda da NASA ela rompeu os confins do sistema solar. Ela saiu da nossa heliosfera e é muito vasta, ela passa lá dos limites de Plutão. E eu achei muito interessante nessa matéria que como foi claro, né, como foi distinto para a sonda poder observar essa passagem de dentro para fora desse campo. É um campo sutil, mas mesmo assim a gente consegue perceber seus efeitos, suas influências. A galáxia tem um torus e o universo, em última instância, também é um torus. Então, pessoal, falou que a realidade sutil, necessariamente a gente tem que compreender, a gente tem que trazer para a nossa mente esse formato, essa geometria. O torus, ele traz para a gente uma noção muito interessante que está dentro das grandes religiões monoteístas, principalmente a religião cristã, que é a questão de nós sermos a imagem e semelhança de Deus. Uma vez que Deus é o universo, né, a gente aprende, eu pelo menos aprendi isso, né, que tudo é Deus, né, a criação faz parte de Deus e nós também fazemos parte dessa unidade. O torus ele ensina pra gente a respeito do funcionamento material, né, do funcionamento físico dessa unidade. Como que pode existir essa unidade se aparentemente eu estou aqui, o meu irmão está ali, né, se aparentemente estamos separados? Essa unidade ela existe a partir do torus. A semelhança entre o homem e o seu Criador é exatamente a partir do torus. Dentro da ciência, a gente entende que Deus se expressa num formato toroidal. Obviamente, Deus é muito maior que um torus, né, gente? Deus é muito maior que isso. Deus é algo que a gente não pode nem compreender direito. A nossa cognição não tem nem capacidade de compreender direito. Mas essa questão da imagem e semelhança, ela pode ser entendida dessa forma. Uma vez que uma vez que o universo inteiro é um torus, e eu também sou um torus, eu sou um espelho, né, miudinho dessa entidade maior, né, desse poder maior. E por causa disso eu guardo dentro de mim um pouco desse potencial, que pode ser desabrochado, pode ser treinado.